Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos aqui com o nosso programa Despertar Espírita, nos estúdios da TV Santa Maria, Canal 19, Diógenes Chaves, Carmen Colomé, Márcia Dufo e eu, Jorge Brandão. Vamos hoje trazer um assunto, como dizia o nosso colega Vicente, muito importante, e qual não é importante, né? Um assunto que foi levantado pelo nosso colega Diógenes, né? Sobre a questão da família. Especialmente hoje, o nosso tema é parentes difíceis. E quem não os tem, né? Quem não os tem, né? Parentes mais difíceis de relacionamento. Então, esse é um desafio para todos nós, e que a doutrina espírita vê esse desafio como uma oportunidade, né, de nós resgatarmos débitos passados, de nós ajustarmos contas, né, com aqueles irmãos que não tivemos um relacionamento tão fácil em existências anteriores, e hoje nós temos essa oportunidade, então, de nos reencontrarmos, né, e trazer, então, à tona aqueles problemas que aconteceram em eras passadas. Diógenes, tu que nos deu o privilégio de escolher esse tema, o que tu teria para abrir esse tema, parentes difíceis? Então, eu acredito ser muito interessante esse tema, porque, como tu mesmo falou, né, Jorge, quem não se depara muitas vezes com um parente difícil, com um familiar difícil, né? Isso é muito típico das famílias. Eu não fecho muito bem com meu irmão, eu não fecho muito bem com a minha mãe, com meu pai, eu me acerto melhor com determinados irmãos, com outros não, né? A gente sabe que existem várias configurações familiares, né? Aquela configuração mais tradicional, pai, mãe, irmãos, daí depois tem os enteados, tem a madrasta, o padrasto, né? Tem as recolocações que a gente chama afetivas, né? Que vão... A família, nem sempre aquela primeira família vai conseguir continuar juntos, eles vão, né, buscando outras pessoas, outros relacionamentos, e esses vínculos vão se ampliando. Uhum. Aí eu tenho um irmão que ele é de pai e mãe ali, e eu já sou de uma outra mãe. Uhum. Então, essas convivências, elas costumam nos provocar em vários sentidos, né? Porque, de alguma forma, essas pessoas que estão convivendo com a gente, elas têm uma intimidade maior, por causa da convivência. E aí, normalmente, quem vai te falar algumas verdades são aqueles que têm mais intimidade. Uhum. Né? Então, um ser mais estranho, alguém do trabalho, não costuma te confrontar. Mas quem é que vai te confrontar? Aquele que está ali no lar contigo. Aquele que sente, muitas vezes, uma maior abertura para te falar as coisas. E é aí que começam determinados melindres, né? Mas também, ao mesmo tempo, esse ambiente familiar, ele é um laboratório muito rico. É um laboratório muito rico porque é o primeiro laboratório em que o espírito é inserido, né? Para que ali naquele laboratório, muitas vezes para que a gente possa se desenvolver afetivamente, para que a gente possa trabalhar a nossa paciência, a tolerância, a empatia, para nos preparar para um laboratório maior, né? Que é a sociedade. Porque depois eu vou estar inserido num trabalho, eu vou estar inserido numa outra comunidade, então eu vou para outras experiências e os meus valores, eles são construídos lá, né, ou são reforçados lá no ambiente familiar. Quando a gente sabe que esse espírito que está reencarnando, ele é milenário, ele já vem, né, com uma carga, com uma bagagem de percepções, né, de compreensão sobre a vida. Só que quando ele reencarna, ele tem o véu do esquecimento, é como se fosse dado um reset, vamos dizer assim, né? Fica no inconsciente ali as informações, mas ele está tendo uma nova oportunidade de trabalhar o seu emocional, né? De
de desenvolver uma personalidade mais sadia, né? E isso vai depender muito das suas relações ali, de como o mundo é apresentado, enfim. Então, o ambiente familiar, ele é um laboratório extremamente importante que, se ele não for compreendido, se ele não for valorizado, e isso gera uma consequência muito danosa para a sociedade em geral, né? Por isso que a gente precisa defender muito essa instituição família, né? Porque sem ela, a gente está voltando para o primitivismo, né? Como a própria espiritualidade fala. Kardec, né? Fala, né? E Carmen, dentro disso que o Diógenes comentou, muito importante para a abertura do nosso diálogo de hoje, muitas pessoas, a gente ouve falar que hoje a família não tem mais sentido, que a família não existe, que isso aí não mudou totalmente, são os novos tempos. O que tu diz sobre a importância, independente da forma que a família se encontra, a importância da família, ou ela realmente não tem a importância de antes? Uhum. Esse aspecto é fundamental, né? Porque por mais que algumas pessoas tragam essa pauta, né, que a família está em processo de destruição ou de desmantelamento, nós não acreditamos nisso, né? Porque realmente a família é o laboratório mais precioso que a espiritualidade nos oferece para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Então, nós acreditamos que estamos em processo de retomar a família como centro também desse início de desenvolvimento das crianças, né, dos espíritos reencarnados, e ela jamais, na nossa percepção, e conforme a doutrina espírita nos diz, vai se desmantelar. É claro que nós vivemos tempos diferentes e novas conformações, né? Mas não importa a conformação, o que importa são os valores cultivados nesta família pelos seus componentes, que vão auxiliar aqueles espíritos reencarnados a cultivar suas virtudes, né? E os parentes difíceis, né? Emmanuel nos diz que são os laços enfermos do passado que precisam ser revistos e reconstruídos. Sim. Ele traz essa fala que é muito e é importante interessante lembrar, né, que não é só a enfermidade do outro, é a nossa também. Exatamente. Né? E como tu mencionaste em uma oportunidade, nós sempre achamos que o parente difícil é o outro, mas muitas vezes somos nós o parente difícil, né? No livro Sinal Verde, que tu trouxe aí, Carmen, que é muito importante, André Luiz nos fala que cada criatura na Terra possui a sua cota de luz e sombra, que nós não fixemos a nossa atenção nas trevas do próximo. O que tu poderia falar sobre isso, Márcia? Isso conecta muito com a fala do Diógenes inicialmente, né? Às vezes a gente traz uma abordagem, eu não sintonizo bem com determinada pessoa, eu não fecho muito com determinada pessoa, mas uma pergunta que a gente tem que se fazer em primeiro lugar, essa pessoa ela é difícil em si ou ela é difícil para mim? Né? Como se dá esse processo, né? Porque a gente traz muitas as nossas dificuldades íntimas, as nossas limitações, muito que tu traz agora, Carmen, também reforçando esse pensamento que o Jorge já traz seguidamente também, né? O outro fala muito de mim. Essa dificuldade na relação, os conflitos que se estabelecem, não apenas familiar, de toda a ordem, porque o que está no micro se projeta para o macro. Por isso a importância realmente desse núcleo, né? Essa família nuclear. Um pensamento que eu costumo ter, assim, no sentido, quando eu ouço uma abordagem, assim, penso que limitada até, e fico refletindo a respeito do que se passa no mundo íntimo daquela pessoa que está trazendo uma defesa tão ferrenha, às vezes, com relação à destruição dos laços de família. E aí fico pensando também a dor que traz ali naquele coração por conta de um lar desestruturado, por conta de não se dar bem talvez com ninguém, né, ou ter seus dramas, suas dificuldades, não exatamente que seja somente essa a causa, mas às vezes pode ter muita dor ali, porque o núcleo familiar, por mais complexo que seja, ele te dá uma estabilidade emocional, ele te dá uma sensação de pertencimento inicial, principalmente nessas primeiras fases da vida, onde se constroem bases que a gente não consegue mensurar a importância para todas as demais relações.
né? Normalmente, é bem tua área, né, Diógenes? Vai ver a raiz da problemática tá lá numa base mal construída, tá lá, tudo é culpa da mãe, mas cada um tem a mãe que merece, a reencarnação explica. Que precisa. Então se vê que há uma conexão muito grande, não é à toa que a espiritualidade responde com maestria a Kardec, né? Destruição de laços de família é a recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo, das dificuldades para a sociedade de um modo geral. Então se precisa realmente esse olhar diferenciado. E o outro projeta, de certa maneira, a nossa necessidade de reajuste ali. Isso nos incomoda. Quem é que gosta de se olhar no espelho e ver ali dramas? Se a gente não está maduro para lidar com isso, opa, pera lá, Márcia, isso aqui ó, é tu que precisa mudar, isso tem a ver muito mais contigo, está dizendo muito mais de ti do que dele, aqui eu preciso mudar meu comportamento, minha postura, para que o cenário se modifique ali na frente, né? E esse convite a se olhar é o que a gente não está muito acostumado. Viemos de longa data num treinamento equivocado de nossas posturas. Mudança de comportamento, mudança de hábito para o bem, é difícil para todo mundo, né? Então a gente acaba fugindo disso. Sim. Então, esse grau de dificuldade que nós temos, né, nos relacionamentos, né, ele ainda se acelerou com a questão da pandemia, pós-pandemia, que gerou muitos traumas, né, com a transição que está acontecendo, as pessoas estão, às vezes, com os nervos à flor da pele, né? Então, isso tudo tem que ser considerado também, essa necessidade de nós exercitarmos a nossa paciência, a nossa amorosidade, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a todos aqueles que nos honram, nos acompanham nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, na TV Santa Maria. E a pergunta é para nós também. Essa pergunta é feita por Emmanuel. E é muito interessante. Né? Ele pergunta assim, o que é mais difícil? Dar um prato de sopa a um desconhecido na rua ou dar um sorriso sincero e um abraço a um parente difícil? Jorge, o que tu acha? Os talheres mais bonitos, as xícaras mais bonitas, elas estão guardadas para as visitas, né? Boa, verdade. E os mais esculachados estão ali para servir o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, né? Então, por que a gente não pega esses talheres mais bonitos, essas xícaras mais bonitas e não utiliza? Fica lá desempoeirado, né? Por que não utiliza para os de casa? Então, essa é uma reflexão que eu deixo. Por que aquele que está dividindo o espaço comigo, aquele que eu tenho um compromisso maior com ele, é aquele que muitas vezes eu mais rejeito, eu menos dou atenção, eu mais entro em conflito. Tenho menos paciência. Né? E isso que tu trouxe, Márcia, isso é uma verdade, assim, sabe? A gente está vivendo um momento, eu sempre repito isso e não canso de repetir, a gente está vivendo um momento muito delicado, que é o momento das ideologias mesmo, né? As ideologias, ela é algo que está surgindo aí, que está tornando as pessoas muito individualistas. Nós aqui nos reunimos com uma ideia e a gente defende essa ideia com base em nada, com vozes da minha cabeça, como você diz, né? E aí isso vai virando uma verdade conforme vai sendo dito. E aí eu construo a minha verdade. Então as pessoas estão nessa era das verdades relativas e estão construindo a sua verdade. E quando eu construo a minha verdade, eu não aceito uma contraposição, eu não aceito uma outra opinião, porque no momento que tu dá uma opinião contrária à minha, isso não quer dizer que tu tá certo. Quer dizer que tu tem a tua verdade e eu tenho a minha. Então cada um fica com a sua e a gente se estrepa cada um no seu lado. E a gente não busca uma verdade absoluta, o certo de fato, né? Então isso tem feito com que as pessoas olhassem para a família como um ambiente ruim, né? Olha só para o lado ruim da família, porque a família é uma reprodutora de neuroses. Não, Freud falava isso, muitos psicanalistas falam isso, mas isso não quer dizer que a instituição família tenha que acabar ou tenha que ser eliminada porque ela é um mal para a sociedade. Não, a família ela é um ambiente onde nós somos provocados. É um ambiente onde é o laboratório, como eu disse, onde nós teremos a possibilidade de trabalhar aquilo que devemos trabalhar na gente. Como que eu vou trabalhar a tolerância se eu não estiver diante de pessoas que me desafiam em algum momento? Né? Como que eu não vou trabalhar, por exemplo, o acolhimento se eu não tenho pessoas que precisem de mim? E é dentro da família que a gente vai encontrar isso, porque às vezes não tem para onde correr, porque a gente tem laços sanguíneos, a gente tem a cultura da família, que são realidades que aproximam essas pessoas além da sua boa vontade.
Porque às vezes o filho tem uma vontade de lá ficar de mal com o pai. Mas lá no fundo eles mas é meu pai, né? Eu vou ter que relevar algumas coisas. E isso vai trabalhando ele para conviver com esse pai. Agora, se é um estranho, eu não tenho compromisso nenhum com esse cara. E eu me afasto dele completamente. Mas como tem um laço, tem um vínculo, tem um compromisso de família, isso faz com que as pessoas consigam resistir mais aos conflitos. E a gente fala de limiar. Tem pessoas que têm um limiar de conflito muito baixo. Qualquer desconforto eu já elimino a pessoa, eu já me afasto dela. Por quê? Porque na rede social, isso eu estou treinando na rede social. Eu não gostei daquela mensagem, eu deleto a pessoa. Cancela. E a família não, cara. A família tem que estar ali convivendo. E Deus aí? Coloca no cercadinho, daqui tu não corre. É verdade. Te vira. É isso aí. Sim. Carmen, então, dentro daquela pergunta do prato, né, que o Jorge respondeu tão bem, isso é importante que a gente reflita sobre a questão da caridade, né? Porque muitas vezes a caridade é confundida com dar um prato de comida, dar uma esmola, entende? E para a doutrina espírita, compreendendo bem as palavras e os gestos de Jesus e toda a vida dele, a gente compreende caridade com uma profundidade muito maior, né? Então, essa caridade que a gente pode exercitar na família se torna mais difícil, por quê? Exatamente pelo que as questões que o Diógenes traz, né? Primeiro porque nós temos laços do passado a reconstituir, né? Laços adoecidos, laços que precisam ser cuidados nessa encarnação, né? E talvez em outras também, né? Talvez a gente nem consiga resolver todos os conflitos numa experiência só. E também pela proximidade que nós estabelecemos, né? Então, para o pai, para a mãe, para os irmãos, eu digo o que eu quero, do jeito que eu quero, sem cuidado, sem nenhuma preocupação. E se eu me comportar assim fora do lar, eu vou ter um retorno rápido. Sim. Né? Ou o rechaço, ou o isolamento por parte das outras pessoas, né? Não existe tanta tolerância fora do lar quanto deve existir no lar, né? E a Márcia traz uma coisa importante, né? Que é nesse convívio social que nós nos identificamos. Então, às vezes, o parente difícil é aquele que aperta um botão em mim pela nossa semelhança, pelas nossas questões... e questões semelhantes. Eu sou muito parecida com ela, então ela me irrita profundamente. 2 bicudos não se beijam. É o efeito espelho, né? Exatamente, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? E aquele nosso companheiro, Elahá, ele diz uma coisa muito interessante, né? Que nós precisamos trabalhar as questões do amor, né? E que nós não precisamos ser amigos e profundamente amistosos necessariamente entre nós, mas que nós precisamos desenvolver algumas questões como o respeito, né? Para que nós possamos conviver. Não é por acaso que estamos juntos, então precisamos aprender a conviver. Certo. Né? E isso que tu falou sobre a proximidade, sobre a convivência, isso é muito importante, porque quanto maior a convivência, às vezes mais probabilidade de atritos, né? Tanto é que na época da pandemia, o número de separações aumentou muito. Porque as pessoas começaram a se conhecer, realmente tiveram mais tempo para conviver e, às vezes, por falta de diálogo anterior, acabou que houveram mais atritos, né? O nível de tolerância... Entendeu? Eu não sou obrigado a te suportar. E aí o limiar cai muito. Então, essa sensibilidade pelo conflito tem aumentado bastante, né? Acho que a pandemia, como tu trazes, foi uma excelente oportunidade, um grande convite ao retorno ao lar. Porque nós ficamos obrigados em casa. Nós não podíamos sair, né? Então, nós fomos obrigados a conviver. Viver com, né? E aí, diante dessa situação, nós começamos a enxergar algumas coisas que nos agradavam e outras que nos desagradavam. Sim. Né? E aí os conflitos. 1 minuto e meio para encerrar esse bloco. Pois é, a gente ia empurrando, né, Carmen? Sim. A gente ia empurrando muita coisa e a gente ouviu esses relatos de algumas pessoas também. Me obriguei a trabalhar o problema que eu ia deixando para depois na correria do dia a dia. E me dei conta que nós estávamos doentes.
que a relação estava doente. E por conta disso, isso uma visão madura de uma leitura que foi feita, né? E por conta disso, era este o resultado negativo nos filhos. O problema de fulano, beltrano, estava se dando por conta da raiz da problemática, ou seja, a relação estava adoecida. E esse voltar para um contexto e se olhar, se obrigar a fazer esse movimento realmente de perceber, poxa, não tem diálogo, a gente não consegue conectar, né? O que está acontecendo? Está uma relação pobre e que precisa ter um tônus vibratório com outro potencial. Né? Ainda que com o drama ali traz para a mesa o problema e a família que funciona bem não é aquela que não tem. Não existe família na Terra que não tenha essa dificuldade. Sim. Agora o que a gente vai ver no próximo bloco é como é que a gente elabora tudo isso para que, a despeito dos problemas que se tem, a gente consiga trazer o melhor diagnóstico para que a gente possa ter uma estrutura saudável nas relações. Vamos tentar, então, no próximo bloco, aprofundar um pouquinho mais dentro do tempo que nós temos sobre esse assunto tão importante. Voltamos em seguida com o Despertar Espírita. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods & Cookie é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia, fisioterapia e psicomotricidade. Somos especialistas no atendimento a pessoas com autismo. Atendemos por planos e convênios e oferecemos benefícios exclusivos com o nosso cartão Algo Mais Premium. Saiba mais em 559-9677-2285. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Saúde e bem-estar em um só lugar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita, através do canal 19 da TV Santa Maria, do YouTube, do Instagram e demais redes sociais. Sempre que desejarem fazer alguma opção, alguma sugestão de temas novos, nós estaremos sempre abertos, questionamentos, dúvidas, tudo que puder agregar a esse trabalho que nós estamos fazendo no Despertar Espírita, nós sempre estaremos à disposição. Então, retornando com esse tema, eu gostaria de lançar também uma questão aqui para nós conversar, que é: como é que começa uma família? Como é que começa uma união? Começa entre a união de dois pares, né? E quais são os critérios, né? Quais são os critérios que nós escolhemos para o nosso par? Será que são só as questões de aparência, as questões, às vezes, até financeiras, às vezes de intelectualidade, ou nós nos preocupamos na escolha do nosso par com as questões morais também, né? Porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizer assim, eu sei que ele ou ela tem os tal defeito, ele bebe, ele é muito ciumento, mas isso eu vou mudar com o tempo. Será que nós vamos conseguir mudar o outro se a nossa dificuldade em mudar a nós mesmos já não é algo fácil? Imagina nós queremos mudar os outros. Então, será que essas nossas escolhas, né, e isso é algo que precisa ser dialogado, conversado na família também, será que nós temos poder de fazer essas escolhas ou isso está determinado? Diógenes. Pois é. O que acontece certa vez, né, a gente conversando num grupo, né, me perguntaram assim, tá, quando que... Eu sei que tem esse diálogo com o Chico, né, quando que eu começo a educar meu filho? E daí acho que já tinha nascido a criança, estava para nascer, e daí o Chico disse, quantos meses tu tá? Ela, 9 meses, daí tu já tá 9 meses atrasada, né? Maria Montessori também traz essa questão. Então eu já vou um pouco mais para trás. Eu acredito que a educação do teu filho começa no primeiro encontro
com a pessoa que tu tá querendo construir um laço. Lá no primeiro encontro. Porque quantas crianças nascem no primeiro encontro? Entendeu? Por impulsividade, por carência, por vários motivos. Porque não tem um compromisso, não tem um planejamento, não tem nada ali, só tem um impulso. Muito né? importante isso. Então, eu acredito que quando que eu começo a educar meu filho? Cara, tu já começa lá no primeiro encontro, porque a depender desse encontro, se ele não for bem pensado, não for um encontro maduro, se esse namoro não for maduro, o que vai acontecer? Como é que esse casal vai estar quando esse espírito estiver vindo? Né? Porque qual é a ideia? Claro que não existe nada perfeito, mas qual é a ideia? A ideia é que esse casal esteja preparado para receber esse espírito, o ninho. Que o ninho esteja de tal forma preparado para receber esse espírito, porque ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, ou seja, mesmo que seja um casal homoafetivo ali, né, o avô, a avó, não é fácil. Né? Então é um outro ser que está surgindo e muitas vezes com alguma questão reencarnatória ali, né, para provocar. Então é sempre muito importante refletir sobre isso. Né? Começa lá desde o início, nesse relacionamento, só que o que a gente vê, por exemplo, na psicologia sistêmica é que ciclos são repetidos. Se eu não repensar a estrutura da minha família, eu posso acabar repetindo ciclos. E de forma muito automática. Então, às vezes, lá no namoro, eu já estou repetindo ciclos. Por exemplo, a mãe que suportou o pai violento, a mãe que suportou o pai alcoólatra, quando vê a filha está suportando também. Porque ela pegou a mãe como espelho e disse assim, pô... Né? É assim que funciona. É assim que funciona. Amor é isso. Amor é suportar. Amor é mesmo estar ali sendo desrespeitada, sendo humilhada, mas tem que suportar. Porque é assim que a mulher tem que suportar o homem. Não, cara. Então, às vezes a gente tem que refletir sobre isso. A cultura familiar, muitas vezes, ela é tão forte que ela acaba fazendo com que a pessoa repita ciclos. Em algum momento isso vai ter que ser cortado. Né? Sabe, só complementando aqui, me lembrei agora de um atendimento fraterno de uma senhora, há muitos anos atrás, ela me disse o seguinte: o meu marido me bate, faz 10 anos que ele me bate, mas eu sei que isso é meu karma. Olha só. Mal compreendido, né? Uma compreensão totalmente equivocada. E onde é que está o auto-amor? Onde é que está o autocuidado? Né? Caridade consigo mesmo. O Espiritismo não trabalha com essa palavra karma. Nós trabalhamos com lei de causa e efeito, consequências, tudo. Mas nós, em primeiro lugar, nós temos que nos amar. Né? Permitir esse tipo de agressão no sentido de dar continuidade a algo que tu está fazendo um grande mal. É se abandonar, né? É se abandonar. Né? E dentro dessa tua fala, Diógenes, nós também lembramos, né, o quanto as relações estão líquidas, né, como diz o Bauman. O livro, né? O livro do Bauman. As relações líquidas, quer dizer, a gente pode tudo, né? Pode se encontrar, pode se desencontrar, não há compromisso afetivo, né? E isso transforma os lares, muitas vezes, em lares muito frágeis, né? Porque, como o Jorge mencionou, não há um propósito inicial, não há reflexão, não há nenhum critério. Simplesmente as relações vão acontecendo de acordo com as nossas necessidades sexuais, a nossa energia, né? E isso traz muito prejuízo, efetivamente, para aqueles espíritos que renascem nesse lar e que precisam muito dessa orientação toda, porque eles são os que vão construir os seus lares daqui a pouco, né? Então, a gente precisa repensar nessas relações líquidas. E não é só com parceiros e parceiras, é com todo mundo, né? E isso é tem trazido muito dano social, né? A gente precisa reconhecer isso. Márcia. A gente percebe o quanto é grave o que a gente reproduz, né? O que sai de nós em direção ao outro. A forma como a gente lida com os dramas internos, e às vezes, na maioria dos casos, nem se lida, nem se olha para esses dramas, a gente simplesmente reproduz sem nenhum compromisso, sem nenhuma percepção ampliada do quanto minha atitude, minha postura, meus atos, como eu veiculo determinados sentimentos ou falas, isso vai impactar na vida do outro e vai trazer um contexto tão danoso muitas vezes, né? Tem pessoas que vivem
e atuam na sociedade usando essas máscaras que a gente falou, porque lá fora a máscara é outra, né? E trazendo uma realidade tão complexa para almas frágeis, às vezes, aonde eu vou estabelecer vínculos, aonde eu vou prejudicar pessoas que vão se envolver numa teia, num contexto de prejuízo. E eu terei compromisso, eu não tenho essa consciência, talvez hoje na caminhada evolutiva que eu esteja, ainda não tenha ampliado a percepção, mas são compromissos que eu estabeleci de reajuste e necessidade de reparação. Ali na frente a vida vai me cobrar a conta daquele processo de alguma forma, seja pelo amor, seja pela dor. O cenário vai se apresentar difícil para que esses ajustes possam acontecer. Então, a vítima de hoje também, e esse olhar precisa se ter, ela em algum momento conectou com algum contexto difícil na vida de alguém. E a vida hoje apresenta a possibilidade de um caminhar diferente. E esse olhar temos que ter. E para aquele que delinquiu no processo, está posto ali agora a necessidade, muitas vezes, de passar por esse drama, esse contexto, né? Então se percebe o quão é importante aquela fala de Santo Agostinho do conhece-te a ti mesmo, né? Tu trabalhar o que tu é, o que eu estou reproduzindo, isso tem a ver mais comigo ou com ele, né? Do que estamos falando aqui exatamente, o que eu preciso melhorar, porque a partir do instante em que um lar e uma estrutura consegue me possibilitar a visualização disso, o trabalho disso, lá no Evangelho no Lar, por exemplo, chama o Criaredo para lá, nós vamos trabalhar tal tema. E como é que tu está agindo assim? Como é que tu está pensando sobre isso? Como é que tu tem agido com o coleguinha nesse sentido aqui? O que tu tem feito para melhorar, para mudar? Né? Tudo bem, ele fez tal coisa, mas e você? Porque você fala pelas tuas atitudes, não pelas dele. E a gente percebe que ali nós vamos trazendo esse hábito de se olhar. E parar de acusar. Porque é muito fácil. E quando se está envolvido emocionalmente, é mais fácil ainda a gente meio que turvar a visão e não ter esse olhar um pouco mais maduro a respeito das suas dificuldades, né? Então, se percebe que esse laboratório família precisa ter essa percepção ampliada da responsabilidade que é em ajudar as almas que ali estão, sejam crianças, sejam adultos na convivência, a criar esses mecanismos de defesa, esse embasamento mais sólido para chegar ali na sociedade e depois dizer, chegar lá no grupinho e dizer, não, eu não preciso disso para ser feliz. Não, isso não me pertence. Eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram a ser honesto. Eu tive um fulano lá que me ensinou a ser honesto. Eu não preciso disso para ser feliz, eu não preciso disso para me dar bem. Eu tenho outros meios. A costas largas, a estrutura de trás, de berço ali, de convivência, seja independente da forma que o lar se estabeleceu, né, Jorge? Sim, isso aí é criar uma autonomia moral. Exatamente. Né? Onde a pessoa não precisa de ter uma placa dizendo, por exemplo, não coloque lixo ali. Eu não vou colocar ali porque eu sei que não é correto, né? Assim, tudo na vida, né? Essa autonomia moral é importante. Tu falou, Márcia, muito, muito bem sobre isso. E aí falou, não importa se é criança ou se é adulto. E eu coloco aqui uma outra fase que na família causa bastante desafio, que é a adolescência. Né? A adolescência é uma fase em que o ser encarnado começa a demonstrar a sua verdadeira personalidade. Né? E começa a fazer questionamentos e começa a bater de frente com aqueles pai e mãe que eram ídolos, né? A partir dali ele já começa a questionar tudo isso. Né? E Sócrates coloca que educar é tirar informações que vêm de dentro do outro. E eu gostaria de fazer uma observação aqui de algo, de uma história real, que inclusive deu início para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, de um fato que aconteceu na Inglaterra no início da década de 60, em que uma menina de 13 anos, na sua primeira menstruação, ela se suicidou e deixou um bilhete porque ela achou que estava com uma doença contagiosa e não queria contaminar a família. E ela acabou se suicidando. E esse pastor inglês, ele ficou assim muito comovido com essa situação e ele resolveu ajudar. E ele colocou uma placa lá ao lado da paróquia dele, antes de se suicidar, me ligue. E colocou o telefone dele. Né? E aí as pessoas começaram a ver esse trabalho solitário dele e surgiu
na Inglaterra, os Samaritans, ou samaritanos, né, que deu inspiração para o trabalho do Centro de Valorização da Vida. Essa é uma história que poucos conhecem, né? Eu não conhecia. Que linda! Então realmente é muito marcante. Então, essa falta de diálogo que acontece, principalmente com os adolescentes, que é muitas vezes colocado como aborrecentes, né? Essa falta de informações, de buscar dar respostas claras, porque as pesquisas confirmam que 80% dos adolescentes buscam esclarecimentos, por exemplo, sobre a questão sexual entre seus pares. Porque elas não têm oportunidade de diálogo, né, na família, na escola, em outros lugares, elas não sabem. E elas buscam informações e essas informações muitas vezes são equivocadas. Então, a importância do diálogo na família, de exercitarmos a nossa paciência com os nossos adolescentes, que nós também fomos adolescentes, é muito importante para a construção de uma família sólida. O diálogo, o exemplo também, né? Porque a referência, toda criança precisa de referência do pai, referência da mãe, referência dos cuidadores ali. E o que às vezes costuma acontecer são essas referências se degladiando. Eu costumo dizer que é a Mulher Maravilha e o Homem-Aranha em confronto. Aí a criança olha e diz, putz... Não, porque ela não observa a teoria. Acabou meus heróis. Ela não observa a teoria, ela observa o que acontece na prática. O que acontece. Né? Só que o que acontece diante desse conflito e muitas vezes confrontos de referências? A criança perde a referência, então ela vira conveniente. Ela vai para a referência que mais fecha com ela. Que são os seus pares. E aí começam as manipulações. Só que todo o espírito demonstra ali na infância, num olhar mais cuidadoso, as suas tendências. E aí, como os pais muitas vezes, alguns pais negligenciam isso, porque criança é criança, eu seguro, eu contenho, mas não quando chega nos 12, 13 anos, você foi boi com as cordas, como você diz. Aí se desesperam, aí se sentem mais impotentes, e aí, poxa, a adolescência é horrível. Tá, mas como que eu preparei meu filho para a adolescência? Né? Tem muito disso também. Então é sempre recomendável, né, pais de crianças pequenas, de buscar uma orientação parental, né? Busca uma orientação parental. Como que eu devo lidar com meu filho? Quais são os sinais? Porque tu já vai trabalhando o teu adolescente desde agora. Porque lá na frente pode ser um pouco mais complicado, né? Tende a ser o mais complicado. Sim. Da mesma forma, é uma educação religiosa, né? A espiritualidade, quando ele crescer, exatamente. ele vai buscar a espiritualidade, mas tu não obriga Se tu não teu mostrar filho agora, a estudar, não busca. tu não obriga teu filho a comer bem, por que tu não encaminha ele na questão da espiritualidade desde o início, né? Então, e outras, às vezes os pais tentam compensar isso deixando, né? Deixando. Então, é muito mais importante se doar, isso dá mais trabalho do que dar. Exatamente. Mas aí tem essa questão, né? Para cobrar dos filhos a espiritualidade, a religiosidade, os pais têm que ter o exemplo. O exemplo. E aí, assim, como muitos não têm, então isso fica anulado, né? E assim, a adolescência eu acho que é uma fase muito difícil para a família, para os pais principalmente, porque põe em xeque tudo que a gente sabe, o que a gente deixou de aprender e os adolescentes que nós fomos. Os nossos adolescentes, os nossos filhos, eles nos levam para a nossa adolescência e para as nossas dores naquela época também, porque nós também tivemos algumas dores, né? Então, é muito difícil nesse sentido, porque, como o Diógenes disse, a gente imagina eles só crianças, daqui a pouco eles ficam adolescentes, e a gente não preparou esse terreno, a gente não orientou, a gente não estabeleceu diálogos francos, verdadeiros, né? Eles vão aprendendo uns com os outros, e agora pior, com essa tecnologia que às vezes desvirtua o aprendizado, né? Então, aí a turbulência aumenta no lar, né? As questões ficam mais complexas, porque a gente não preparou, não plantou e quer colher, né? Quer colher uma adolescência tranquila. E tem também uma situação importante, né? Que a gente precisa admitir, o adolescente precisa ser adolescente. Os filhos precisam viver as coisas naquela fase da vida, né? Então, a gente ouve os adolescentes dizerem, né? Principalmente pós-pandemia, né?
O que eu podia fazer com 16, com 18 eu não posso. Não cabe mais para uma menina de 18 ter uma atitude mais livre, né? Porque agora eu já sou um pouco mais madura. Então, é preciso que a gente olhe com esse cuidado, porque eles põem em xeque tudo que a gente sabe, as nossas dificuldades de dialogar, de explicar, né? E aí, quem vai ensinar são outras pessoas. YouTubers. Os influenciadores, né? Que nem sempre Se tu não influenciar, eles influenciam. As referências. Quais são? Essa é uma boa pergunta. Quais são os influenciadores principais da vida dos nossos filhos, né? Dos nossos familiares, todos. Porque os adultos também têm influenciadores, né? Então, a gente precisa... E aí, Jesus não aparece nunca, né? Não, a referência maior eles não têm. A referência de Jesus não está lá. Márcia. Tava ouvindo a Carmen viajando, né? Porque lá em casa tem todas as idades. E realmente, né? Quando é criança, a gente impõe, a gente manda, passa a orientação, mas a gente meio que determina e o negócio acontece, né? Chega na adolescência, nós temos o afrontamento. E aí mexe com as bases. Porque aí mexe com o teu orgulho, mexe, poxa, onde é que está tudo que eu ensinei? Né? O que está acontecendo aqui? Quem é esse espírito? Eu digo para ela, o que fizeram com a minha filha? Aonde tu está, garota? Acorda e volta. Porque tu vê ali, é bem o que o Jorge traz, e aí a espiritualidade nos explica, né? É um recobrar do patrimônio passado daquela alma ali, que chega na adolescência e rompe todo o patrimônio passado, que até então estava refreado, né? E sofrendo o impacto de todo um direcionamento. Melhor a educação infantil, menor a crise da adolescência. Ela sempre existe. Mas ela pode ser dimensionada de acordo com esse processo inicial de acompanhamento. Pode ser amenizada, né? Exatamente. Essa identificação. Opa, fulaninho, aqui tá meio destoada a tua postura. Vamos aprender a dividir mais? Vamos aprender a ter um pouquinho mais de paciência? Vamos trabalhando aqui? Aí tu vai com o pequenininho lá, desde o berço. Desde antes, né? Maria Montessori costuma dizer que precisa educar as crianças 20 anos antes dela nascer. O que é 20 anos antes dela nascer? Educando seus pais. Preparando esses pais para um olhar um pouco diferenciado para quando começar a receber aqueles pimpolhos ali, possa fazer um trabalho entendendo que é filho de Deus antes de ser meu filho. E eu tenho um compromisso perante a lei divina de orientar esse indivíduozinho que está chegando por alguma razão que não me pertence, porque me pertencendo e eu tendo essa compreensão, eu faço dele o que eu quiser. E deixo de fazer com o que ele precisa, né? Que é o direcionamento. Opa, você é um pouquinho mais orgulhoso, vamos trabalhar isso aí. Opa, em você eu posso confiar, toma a chave da casa. Já posso abrir esse espaço para ti ainda não. Então, tu precisa conquistar. Então tu também seria corresponsável pela educação dos teus netos. Exatamente. E aí vem um outro desafio depois que a gente deixa para a segunda etapa. Né? Como é que vai fazer? Porque daí tu vai chocar também, e tem famílias que vivem isso. Até onde vai o teu limite? Até que ponto é a tua responsabilidade? Como é que você não gera um problema familiar? E hoje é problema de muitos. Minha mãe interfere na educação do meu filho. A gente ouve isso o tempo todo. Meu pai está interferindo. Como é que tu lida com tudo isso? Para que a gente consiga veicular adequadamente todas essas relações ali e ter uma harmonia na convivência sem que você seja omisso e sem que você deixe de cumprir teu papel ali, mas também intervindo na medida do que te é responsabilidade intervir, né? Sim. Nós tínhamos que fazer esse parênteses sobre adolescentes, porque realmente há um momento de turbulência, né? Que somos difíceis da família. Difíceis da família, mas como disse, muito bem colocou a Márcia, eles podem ser amenizados com esse acompanhamento da infância, né? Com esse preparo já, né? Mas é claro que ele vai manifestar a personalidade dele de uma forma muito forte, isso é natural, né? Porque tudo tem um ciclo, uma sequência aqui na nossa existência, né? E outra coisa importante na questão dos relacionamentos da família, Emmanuel coloca assim, olha só, se ele vem com o fogo, vamos ao seu encontro com a água viva do amor. Né? Porque muitas vezes a pessoa está num momento de estresse, está num momento difícil, está sobrecarregada e puxa ainda um assunto difícil, mas não é o momento
de tratar com ele nós precisamos ter essa paciência, essa sabedoria, vamos dizer assim, de compreender, dizer, bom, vamos conversar sobre isso depois, vamos trocar de assunto, vamos falar mais de amenidades nesse momento, porque às vezes a pessoa está num estado que não tem condições de fazer um diálogo aberto, né? Eu costumo dizer que nessa hora a gente precisa fugir do ringue. Precisa ter a lucidez e dizer, não, agora nós não vamos falar sobre isso, né? E tem só um aspecto que eu ainda queria trazer do adolescente. Nós esquecemos as dores dos adolescentes, né? As dificuldades de aceitação no seu grupo social, as transformações físicas. As dúvidas. Gente, é muito hormônio, Muito hormônio é o braço que cresce, a perna que cresce, e ele bate nas coisas, derruba tudo, porque está ainda retomando, né, aquele corpo novo que cresceu. Então, assim, nós esquecemos nessa hora, nos conflitos com os nossos filhos adolescentes, de como foi difícil ser adolescente também para nós, né, física, psiquicamente, espiritualmente. Então, é preciso que a gente resgate. E isso não é só para o adolescente difícil, é para toda criatura que convive conosco, né? Mas na adolescência, principalmente, né, são muitas dúvidas e poucas respostas. A gente se questiona bastante, a gente se sente inseguro em relação ao mundo, em relação ao futuro, né? Em relação ao corpo. Tudo. Há que ter paciência, né? Lembrando das nossas experiências como adolescentes que fomos. Sim. Bom, nós estamos nos encaminhando, ainda temos poucos minutos aqui para encerrar o nosso programa de hoje. Então, alguém gostaria, Diógenes, Márcia, de fazer mais uma observação? Hoje, quando a gente vai conversar com os pais a respeito de como lidar com seus filhos, normalmente se falava do pai em relação ao filho, né? Da mãe em relação ao filho. Como lidar com o filho, quando que se deve ter paciência, quando que a gente tem que ser um pouco mais rígido, quando que a gente tem que impor o respeito, enfim, é tudo em relação do pai e da mãe com o filho. Hoje existe a proposta de fazer os pais refletirem a sua infância, deles voltarem lá para a sua infância e refletirem eles como foram filhos e como que eles receberam lá na sua infância a educação, e o que marcou, o que ficou, quais foram os traumas. Por quê? Porque eu refletindo a educação que eu recebi, eu me colocando como criança e entendendo, poxa, por que meu pai fazia aquilo? Por que a minha mãe me tratava daquele jeito? Porque hoje isso é um empecilho na minha caminhada. Então isso passa a me gerar empatia, passa a me gerar uma reflexão mais profunda. E eu passo a olhar para os meus filhos de forma diferente. Eu disse, não, parei um pouquinho, eu estou reproduzindo. E eu não estou percebendo que eu estou reproduzindo. Né? Então, ali já começa a vir um freio moral. Eu disse, não, parei um pouquinho, eu devo olhar diferente para isso. Por quê? Porque ele passou a fazer uma reflexão dele como criança também. Né? É claro que é importante, o treinamento de parentalidade é importante, mas produzir essa reflexão também nesses casais, ou nesses pais, no caso, para lidar melhor com os seus filhos, né? Porque muitas vezes eles estão repetindo ciclos, que é isso, que a família faz muito disso, dessa reprodução de ciclos, e quando vê, passa uma geração, 2, 3, 4 gerações, e o problema só aumentando ali, né? E a pergunta que não quer calar é como é que a minha criança vê o adulto que eu me tornei, né? Uhum. E o que isso repercute nas minhas relações afetivas dentro do lar, na sociedade em geral. Como é que essa criança me vê, né? Exatamente. Então é preciso, são questões bem profundas, bem difíceis da gente encarar, né? Mergulhar, mas que são necessárias. Márcia. Convidemos a espiritualidade amiga para essas relações, né? Os benfeitores queridos que acompanham nossos passos, que eles possam participar, nos brindar com a presença e que a gente possa fazer o nosso melhor, entendendo que não somos perfeitos, vamos errar no processo, mas que estamos dispostos a uma mudança comportamental, a um olhar mais maduro, para acolher, mais amoroso, para acolher a todos que estão ali nesse contexto todo. Não estamos sós. Benfeitores queridos, anjos da guarda, o mentor espiritual do meu filho está ali no processo, o meu está ali no processo, e às vezes a gente não consegue lidar com a pessoa. Eu costumo dizer assim, ó, não fala com a pessoa, fala com o anjo da guarda daquela pessoa. Pergunta para ele assim, fulano de tal, anjo da guarda de Beltrano,
que tu quer de mim? O que eu posso fazer para ajudar o teu pupilo? Porque certamente a gente vai ter orientação de como atuar. Então, que benfeitores queridos, acompanhem nossos passos sempre. Muito bom. Nós não temos a pretensão de esgotar esse tema tão importante, né? Mas a todos aqueles que nos acompanham no YouTube, principalmente, deem o seu like se gostaram, porque isso traz mais relevância ao nosso programa. Comentem, né? Nosso propósito é trazer luz, né, a temas tão importantes como esse. E eu finalizo aqui com uma frase de André Luiz, do livro Sinal Verde, que diz o seguinte: a caridade mais difícil e mais bela é aquela que exercemos dentro da nossa própria casa. Quem convive com o difícil hoje, liberta-se da incompreensão de amanhã. Que nós possamos refletir sobre estas ideias, sobre esse programa de hoje, e pretendemos, se Deus assim permitir, voltar no próximo Despertar Espírita. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.